Bom, quando a gente fala de amor, a gente está falando de um sentimento, uma sensação psicológica que se manifesta no físico e que gera atitudes, né? Gera um comportamento. O amor só existe quando existem seres humanos na jogada. Tire seres humanos, acabou o amor. Então o amor só existe porque tem seres humanos tendo esse relacionamento, essa troca, né, de informação, de sensações, né? Troca de sentimento, enfim. Para você entender o que eu penso com relação ao amor, a primeira etapa, o que é? Você tem que ter a causa. Então você tem lá, seja lá a natureza, o mundo, você tem uma mulher, né, no caso um homem admirando uma mulher, você tem uma mãe observando a filha e por aí vai. Você tem que ter a causa. Tendo uma causa, onde é que começa esse sentimento, né? Como é que é feito esse processo? Primeiro, o indivíduo tem que decodificar. Vamos pegar um exemplo mais fácil para você entender. Um cara que está gostando de uma mina, pronto. O cara que está lá, viu a menina e falou, nossa, essa aí é gostosa pra caralho. Ele viu, o que acontece? Primeira coisa, ele viu a mulher. Primeira coisa que ele faz, ele vai decodificar essa informação. Então, lembrando sempre, através dos 5 sentidos. Então aí entra a visão, aí entra a audição, ele escutou a voz dela, aquela voz entrou no cérebro dele, o cérebro dele decodificou essa informação e o cérebro falou, ó, beleza, essa daí está aprovada no metro. Toda essa decodificação através dos nossos sentidos geram o quê? Impulsos elétricos no nosso cérebro. Então aí entra a segunda etapa. Então primeiro vem a decodificação, a captação através dos 5 sentidos. Essa captação gera o quê? Impulsos elétricos no nosso cérebro, os neurônios começam a trabalhar. Esses impulsos elétricos vão dar a sensação. Então aí vai o impulso elétrico, o coração dá aquela batida mais forte, a pupila começa a dilatar, na região inferior do homem outras coisas começam a acontecer, e você sabe do que eu estou falando. Então aí já, dependendo da circunstância, isso é um problema. Principalmente a molecada aí de 14, 15 anos, que é uma fase complicada. Enfim, continuando, né? São necessárias certas características, no caso da mulher, né, que é a causa, para que haja essa decodificação, esses impulsos elétricos, para dar todo o desencadear do sentimento. Sabe, o que você quer dizer com isso? Se você trocar essa mulher, colocar lá uma mulher indígena, uma mulher, vamos pensar aqui, uma indiana, uma mulher que seja de uma outra cultura, que se vista de uma forma diferente, provavelmente essa sensação do amor na pessoa vai ser diferente ou provavelmente nem vai acontecer. Tem um exemplo muito interessante que eu já vi faz tempo. Tem uma tribo, eu não vou saber o nome agora, que as mulheres usam argola no pescoço. O pescoço fica tão comprido que elas não podem mais tirar essas argolas, senão elas morrem, né? E nessa tribo, as mulheres que têm argola maior são as mais bonitas, né? Então as mais belas, as mais desejadas. As características para dar esse despertar no amor são totalmente diferentes aqui no Ocidente, no Brasil, por exemplo. Até no Brasil, se você for em certas regiões, cada um tem as suas preferências, né? E tudo isso levado para a questão cultural. Eu acho que já deu para entender que para ver esse sentimento, essa sensação de que você está amando, de que você realmente encontrou a pessoa da sua vida, são necessários vários fatores, né? E é esse o ponto que muitas pessoas não entendem. Esses fatores são artificiais. O amor é um sentimento artificial, não é algo natural. Ele depende de como você foi criado, da circunstância que você foi criado, dos valores que foram impostos na sua mente. Aí tem toda a questão comparativa, toda a questão que foi colocada na sua mente. Em cima da sua cultura, daquilo que você aprendeu, você vai analisar e julgar se aquela mulher realmente entra nos seus padrões ou não. E vice-versa, não estou falando do homem para a mulher, mas da mulher é a mesma coisa. Nós podemos concluir que amor nada mais é do que impulsos elétricos gerados a partir de uma causa que foi construída culturalmente. De forma artificial. O amor, na minha opinião, é isso. Se for definir o amor, seria essa a expressão, né, resumida. Bom, nós temos outras formas de amor, né? Não só a questão de marido e mulher, e eu vou entrar nisso agora. Antes que alguém me pergunte, né? Sala, e a questão da pessoa que ama a natureza, os animais, a pessoa dá vida para os bichinhos, etc e tal? Bom, veja que esse amor, né, esse sentimento pela natureza, ele é parcial, né? Ele nunca é na sua totalidade. Por que ele é parcial? Primeiro que a pessoa que ama a natureza, ela
pisa em formiga. Geralmente as pessoas não ligam para os insetos, né? Barata, então é a natureza, mas, né? O bichinho bonitinho, né? O cachorrinho, o cavalinho. A pessoa que ama a natureza também come carne, então, quer dizer, ela ama os animais, mas é conivente com o abate de animais. Então também tem isso. Claro, existem exceções, mas na grande maioria não. Um dos fatores também que faz com que nós tenhamos essa sensação de olhar a natureza, os animais e ter uma empatia, isso está diretamente relacionado à nossa sobrevivência. Ao olhar a natureza, ao ver, né, como funcionam os mecanismos, né, naturais, nós como seres humanos, nós enxergamos a nós mesmos. Então não faz sentido você querer destruir a natureza, arrebentar tudo, sabendo que você depende dela para sobreviver. Embora muitas pessoas não tenham essa sensação, mas isso é devido ao fato de viverem na cidade. Para quem vive na cidade, o que acontece fora ali não está nem vendo. Mas se você pegar um grupo de pessoas e colocar na natureza e começar a destruir tudo aquilo lá, aquilo vai gerar uma sensação ruim. A pessoa não vai ficar contente. Imagina você pegar um grupo, levar no meio do mato e falar assim, vai tacar fogo, matar animal, vai detonar tudo isso aqui. Qual que é a sensação que a pessoa vai ter? Pelo menos a grande maioria. Um desconforto, uma coisa ruim. Por quê? Porque ela sabe que a natureza é necessária para sobreviver. Que isso não é algo benéfico, não é algo produtivo, né? Na verdade chega a ser contraprodutivo. Então, esse sentimento do amor, como eu disse, ele é parcial e ele está diretamente ligado ao instinto de sobrevivência. Basicamente é isso, o que eu penso, né? Você já falou a sua definição do que você pensa sobre amor, falou sobre a questão da natureza, mas e o amor que as pessoas sentem, né? Aquele amor, não o amor com cunho sexual, aquele de amizade, de você ter um amigo de muitos anos, que você realmente sente algo profundo com ele, o amor que surge nas amizades. Você tem aquele amigo que você passou por dificuldade e te ajudou, a sua amiga que, você estava em situações difíceis, ela foi lá, ela esteve do seu lado, e vocês estão juntos aí, sei lá, 10, 15 anos. Eu não tenho esse tipo de amizade. O máximo que eu tenho são colegas e amigos mais superficiais, vamos dizer assim. Não tenho aquele amigo que eu falo, nossa, esse cara, eu daria minha vida por ele, né? O cara é muito gente boa, eu não tenho isso. Mas uma coisa que eu tenho observado é o seguinte, esse tipo de amor, ele está relacionado ao quê? À questão da semelhança. Então a pessoa está na mesma área que você, faz o mesmo trabalho, ela tem características físicas, gostos, características culturais semelhantes ao seu. Então esses fatores ajudam, na verdade colaboram, né? Para que esse amor surja, para que esse amor tenha vida, vamos dizer assim, para que você tenha esses sentimentos. Uma outra questão super importante é que o ser humano precisa ter amizade, ele precisa se socializar. Isso já tem vários estudos falando a respeito disso. Então o ser humano, quando fica muito tempo sozinho, isso dá merda. Nós necessitamos viver esse social, embora tenha gente que não goste. Mas o ser humano precisa de alguém. Mais uma vez, esse amor entre amigos também está diretamente relacionado à sobrevivência. É produtivo, é benéfico você ter amizades, essas amizades são úteis durante a vida. Existe a questão do interesse. É interessante você ter amizades, claro que é. Tanto no trabalho como no meio particular, é interessante você ter um bom convívio com as pessoas. Isso ajuda a pessoa a desenvolver e se tornar um ser humano melhor. Então, o amor entre amigos, basicamente o que eu penso é isso. Sala, e como você explica o amor dos pais? Do pai para o filho, da mãe para a filha, enfim, o amor paterno, o amor materno. Esse amor é o mais necessário de todos para a preservação da espécie. Nós necessitamos do amor dos nossos pais para que nós venhamos a sobreviver. Afinal de contas, não faz sentido, né? Se o pai e a mãe não amam os filhos, ele vai lá, mata, joga num canto ou deixa passar fome, qualquer coisa. Se todo mundo agir dessa forma, não tem mais humanidade, acabou tudo e tchau. E não é o que acontece, obviamente. Então, esse amor, que na verdade é tudo aquilo que eu falei, né? Esse sentimento, né? Ele é importante para perpetuar as características genéticas, né? Esse amor entre os pais não é uma regra absoluta, não é algo assim que está intrínseco. Todos os pais amam os filhos. Mentira. Nós vimos aqui no Brasil mãe jogando filho no lixo, mãe jogando filho no rio, na ponte, espancamentos, mutilações, mãe trocando filho por droga. Aí você fala, essa pessoa não tem amor pela filha? Então aí é outro problema. Esse sentimento, né, que as pessoas chamam de amor é extremamente necessário para que nós venhamos ter uma sociedade e para que a espécie sobreviva. Porque se não houvesse esse sentimento,
esse cuidado dos pais para com os filhos, fatalmente nós não veríamos ter sociedade e entraríamos em colapso. Na natureza nós também vemos esse sentimento, né, de amor, né, com os pais para o filho. Mas por que os animais fazem isso? Exatamente para a sobrevivência, para que a espécie possa se manter viva, né, durante séculos e séculos e por aí vai. Eu já falei no começo sobre a questão do amor conjugal, que é entre um homem e uma mulher. Esse amor, na minha opinião, é ilusório, porque ele depende de vários fatores que foram construídos artificialmente. Então, ao longo da sua vida, você é moldado, e em cima do que você é moldado culturalmente, você vai analisar, né, a causa e vai sentir esse amor. No caso do amor conjugal, ele é um eufemismo para o sexo. Na grande maioria, na minha opinião, é só uma máscara para suavizar, né, a questão do sexo, o interesse sexual, que aí entra a questão do instinto, né, o instinto sexual. Não tem nem como negar isso, né? Ele está diretamente relacionado ao instinto de sobrevivência, né? Que é buscar um parceiro, reproduzir, ter filhos e assim sucessivamente. Isso já está no nosso DNA. Isso. Você percebe como tanto o homem como a mulher são extremamente seletivos. O homem olha a mulher, ela tem que ter uns peitão, ou tem que ter um bundão, ou tem que ser magrinha, outros querem mulher que seja mais baixa. Eu já vi vários casos de homens que deixaram de ter relacionamento com mulheres porque a mulher era mais alta, então ele se sente inferior. E mulher bonita, que gostava do cara, o cara não quis saber porque ele se sentia inferior por causa da estatura. Veja que todos esses sentimentos, ele podia sentir uma tesão por ela, mas o fato de ela ser mais alta, isso aí cortava todo barato. A maneira como nós fomos criados e a influência cultural que nós sofremos. É baseado nisso que nós julgamos e analisamos quem deve ou não ser o nosso parceiro. E para terminar, eu queria recomendar aqui um documentário muito legal que fala exatamente disso, né? A questão da sexualidade. Chama Instintos Sexuais Humanos. É um documentário da Discovery, muito bom, fala exatamente essa questão, né, da sobrevivência, fala da questão dos aspectos físicos, do que o homem quer na mulher, a mulher quer no homem. Enfim, é um documentário show de bola. Se você puder, assista, tem aí no YouTube, se é que o YouTube não bloqueou, né, se não deletou, mas digita lá, Instintos Sexuais Humanos. Tá ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre amor. Acredito que deve ter ficado longo pra caramba esse vídeo, que é muita coisa pra falar. Isso é o que eu penso, não significa que eu não sinta amor. Então quer dizer, então quer dizer que você é um cara frio, você não sente amor, você não tem essa sensação. Não, sou ser humano igual a você. A questão não é o sentir ou não sentir, a questão é entender, compreender o que são esses sentimentos. Qual a causa desse sentimento, por que ele acontece dessa forma, por que ele desperta com uma pessoa X e com a outra não. Por que eu tenho mais afinidade com aquela pessoa e com a outra não. Então é baseado nisso que eu expus aí a minha opinião.